Alors, bonsoir à tous et à toutes. C'est bien Buonasera ça? a tutti E a e a tutte. tutte. Benvenuti. E Bienvenue. acho que todo mundo que estuda italiano já escutou, e que já escutou ou leu alguma coisa em francês, notou que existem certas similaridades, né, certos pontos em comum entre a língua italiana e a língua francesa. E uma análise mais profunda vai mostrar pra gente que esses pontos em comum vão muito além da língua. Tem muita coisa em comum entre Itália e França. E per chiarire quali sono questi punti in comune tra il francese e l'italiano, ho invitato i miei cugini. Sapete cosa sono i cugini? O que são i cugini? cousins. Cousin. Les cousins. Les cousins. Não os é o que vocês estão primos. pensando. Les cousins são os primos em francês. Os primos, perché in Italia diciamo che i francesi sono i nostri cugini d'oltralpe. Os nossos primos de Do além. outro côté des Alpes. Voilà. Do outro lado dos Alpes. Perfeito. Os meus primos do outro lado dos Alpes, os franceses, né? Hoje estou aqui com o pessoal da 123 Francês. São meus amigos pessoais e com quem eu tenho o prazer de compartilhar, além da nossa amizade, várias práticas de ensino em comum, né? Nós somos da USP, nós somos mestres, doutores pela Universidade de São Paulo e a gente está sempre juntos discutindo, né, Com melhores certeza. formas de ensinar não só o italiano, mas também o francês. Então é um prazer ter vocês aqui comigo hoje. É um piacere, Dario. É um piacere. É um piacere. Perfeito. Grazie. Vamos começar vendo hoje o que são Itália e França, né? Aqui a gente tem os dois territórios, né? A Itália icônica, é só ver a bota, a gente se lembra da Itália. E tem também aquelas duas ilhas, né? Muito próximas, né? Exatamente, né? Muita gente La às vezes Corse. olha e não consegue, né, saber mais qual que é a Córcega, qual que é a Sardenha, né? A Córcega pertence à França, né? Hoje. Exatamente. Hoje, É. que é La Corse, né? La Tem uma Corse, coisa também, né? exactement. Que para a Itália tem o formato da bota e na França é l'hexagone. É um hexágono, né? Porque tem 6 lados. Esse formato Seis geométrico. Hexágono lados, quer dizer né? que tem 6 lados. As pessoas dizem, né? Que tem aqueles 6 ladinhos. assim. Perfeito. E então a Córcega hoje pertence à França e a Sardenha pertence à Itália. Mas isso nem sempre foi assim, né? Nossa, Já já a não. gente entra nesse detalhe maior. Gianni, por favor, o próximo slide. Então a gente está falando dos Alpes, né? Eccole qua le Alpi, que são essa divisa natural, né, entre a Itália e a França, né? É, Vejam que coisa maravilhoso. maravilhosa, né? E tem Le Mont Blanc, né? Que em italiano se diz, Monte Bianco, né? né? E que é um ponto em comum, né? Na verdade, né? Tem o lado francês, tem o lado italiano e tem o lado suíço também. É que verdade. fala a Suíça, onde se fala francês, Três. italiano e E alemão. E o Romanche, né? Que é uma mescla, né? verdade. Eu posso estar enganado, não sei se é Com exatamente certeza. uma mescla, mas eu acredito que seja uma língua meio que intermediária entre italiano, francês e alemão. É, eu acho que é uma que mistura tudo. Então, mas nem sempre foi assim, né? Essa divisão, ok, tem os Alpes, né? Hoje a gente tem essa divisão bem clara do que é França e o que é Itália, mas como era composto o povo francês? O povo italiano, o povo itálico a gente já conhece bem, já fizemos várias lives aqui, a gente conta um pouco que tinha os povos que habitavam a península, né? Povos indo-europeus, povos autóctonos, né? Povos também que já, enfim, originais da península italiana, mas e esse povo que a gente chama hoje de francês? Basicamente, né, Thaís, a gente estava conversando, seria a união dos celtas, né? Sim. Que os são... celtas anteriormente, né? Antes dos... E depois os gauleses também, Isso. né? Então teve os celtas que é um povo do norte. Povo que do veio norte. dos Essa nórdicos. coisa da cultura céltica é bem conhecida, né? Eu acho que até nesse mapa dá para perceber o quanto os celtas também estiveram em vários lugares. Sim. Né? Com certeza, se expandiram muito. E isso é interessante porque os celtas, como vocês veem, mesmo no norte do que hoje a gente conhece como Itália. E isso tem influência na forma de falar no norte da Itália, né? Outro dia eu estava falando com o Diego, né, Sonzogni, que é um dos professores da equipe da Itálica, ele é de Brescia. E ele falou que no dialeto bresciano eles têm o U, o E. Que são os olha só. biquinhos, Que são né? os Os biquinhos. famosos biquinhos franceses. E, U, né? E Nossa, eu não É. sabia que tinha no norte da Itália. No norte da Itália, Olha só. na Lombardia. E no sul da França eles têm o R italiano, né? Ah, é? verdade. Eles não fazem o R assim? Não, e roule le R. Eles falam R. Eu Ah, não é? consigo nem Ele fazer. Olha só. Il roule le Il R. roule le R.
La R, né? Ou le R? Le R. Le R. Le R. In italiano la R. La R. Ma sai che in Italia c'è la R moscia, la chiamiamo così, che è la R così. A Parma i parmigiani parlano così, come se fossero francesi. Loro si sentono un po' francesi Ah, così. tiens. C'est intéressant, je ne savais pas. Então tem muita Non lo coisa em sapevo. comum. Non lo sapevo, bravo. Mas a propósito, então, por exemplo, o Diego falou uma frase muito engraçada. Ele falou, porque em italiano eu pedi para ele, então fala uma frase que tem esse U, esse biquinho. Ele falou assim, tu sei brut. Brut Nossa. é bruto, que é feio, né? Ele falou, você é feio, Nossa, em dialeto brechano, ficou, tu sei brut. É uma coisa Olha. mais ou menos assim. Muito parecido mesmo. Bom, e então a gente estava falando dos celtas. Gianni, por favor, passa o slide. E aí a Thaís e o Garru já comentaram dos gauleses também, É. em italiano, e Galli. En Quem são français, os gauleses mais famosos, né? Astérix e Obélix, bien sûr, né? Les Gaulois, aqueles que tinham medo que o céu caísse na cabeça deles, né? Eles sempre falavam disso. Era Quando- o único medo que eles tinham. É o único. É, porque eles Os eram romanos bravos não assustavam guerreiros, né? Quem aí conhece Asterix e Obelix, as aventuras? Nossa, eu adorava. Vocês liam também? Muito. Poxa, eu queria muito saber, porque como a minha infância toda foi na França, eu queria muito saber se vocês também liam, se faz parte da cultura, assim, se aqui no Brasil as crianças também liam Asterix e Obelix, porque eu cresci com isso, depois dos desenhos animados e os filmes, eu morri de rir. Eu queria muito saber, se vocês puderem comentar, por favor, me digam se vocês liam, se vocês conhecem, se Quem vocês conhece, gostam de comente Asterix e aí. Obelix. Na Itália Sou fã. tinha muito É. a gibi, revista deles, e os desenhos animados e cartone animati. Eu Nossa. assistia bastante. Les dessins animés. Ué, Eu cresci com bastante influência do Asterix. Menos do Tintin até, do Tantan, né? uhum, francês. o Que é Tintin. mais difícil. É, Então, tá. e o Asterix e o Obelix muito, porque meu pai é ilustrador também. Trabalhava Olha em que editora legal. e tinha uma coleção imensa de quadrinhos, assim, então tinha... Ai, que lindo. Que legal. E passa, por favor, Gianni, para o próximo. E aqui nós temos os grandes inimigos dos gauleses, Les Romains. le Romains, Romains. i Romani, né? A destra, quello è Giulio Cesare, e a sinistra è Roberto Benigni, no? Nossa. Que tá no papel do Detritus, Tá que é um personagem... Detritus. Detritus, né? Que era o braço direito do Giulio Cesare. Ele não existe, mas na história em quadrinhos ele era um cara bem sujo, bem imoral, assim. Personagem cômico, né? É. E aqui já tem uma primeira coisa interessante. Essa imagem é tirada do filme Asterix e Obelix contre les Romains? Era Contra isso? César. Contra César. Contra César. Contra Cesare, né? E esse filme é em francês, uma produção francesa, mas tem o Roberto Benigni falando em francês no filme todo. É E muito ele legal. fala muito bem. Fala muito Fala bem. bem. Com sotaque bem Com carregado. sotaque né? carregado. Acho até que ele forçou o Ele sotaque. Eu acho que é Eu o acho sotaque que ele dele forçou mesmo. Você já viu ele será? falando inglês? Eu já. É bem já, feio. Mas acho que ele fala melhor francês. Teve uma É. entrevista que eu vi dele pro filme A Vida é Bela. Hum. Vocês também fizeram um vídeo maravilhoso, inclusive. E justamente ele fala francês um pouco melhor, assim. É, ele eu acho fala que ele bem, deu uma sim. forçada, assim, nesse Então, filme pra ficar engraçado. Isso é uma primeira coisa já para mostrar para vocês de coproduções França e Itália são várias no cinema, na música, essas parcerias França e Itália são várias. Então a história justamente do Asterix e Obelix, para quem conhece, né, tem bastante gente falando do Asterix e Obelix que conhece, tô né? amando isso. O Francisco Sant'Angelo, li dei boas risadas das HQs de Asterix e Obelix, né? Bastante gente conhece. E os romanos, de fato, o que acontece? Então, os gauleses viviam ali no norte da península, os romanos dominaram todo mundo e, de fato, historicamente, o povo gaulês resistiu aos romanos. Bravamente. Bravamente. Realmente. Foi a Eles têm invasão até mais um- difícil. Eles têm até um herói, que é o Vercingetorix, que é uma espécie de líder Uhum. gaulês que era o líder da aldeia que resistiu, né? Chegou a vencer uma batalha contra os romanos. É uma coisa... Na verdade, a história da conquista da Gália é uma coisa impressionante. Foi violentíssimo, né? E era a única coisa... O César precisava muito da conquista da Gália para afirmar o seu poder ali. E a dificuldade é que os gauleses eram muito, como escondia, valentes, Uhum. né? Muito corajosos. Só que eles não eram unificados. Eram várias aldeias mesmo. Várias tribos, né? Várias tribos, exatamente. E aí, na verdade, o Vercingetorix, que é o Ele une, líder né? gaulês, ele conseguiu olha só. reunir e conseguiu vencer. A primeira batalha, na verdade, eles venceram, que foi a Batalha de Gergovie, que ninguém conhece, porque a história é escrita pelos vencedores, né? E depois, logo depois de Gergovie, Júlio César ficou super irritado, e aí, na verdade, o que aconteceu foi que ele fez um cerco em Alésia, e aí
o Vercingetorix e os gauleses acabaram se rendendo. Não tinha como Vencer. bater de frente com os romanos, né? Mas venceram uma batalha, o que já era demais, né? Foi uma coisa impressionante. E aí a Gália virou romana. O que foi uma coisa também... na verdade, a Gália é bem romana, né? Então, justamente, esse seria o terceiro componente do povo, do que é o povo francês, né? Uma mistura, então, dos celtas, dos gauleses e dos romanos, né? Que tem essa grande influência também. Teve uma verdadeira fusão, e é por isso que o francês é uma língua românica, né? Uma língua latina, graças a isso. Exatamente. Então, com certeza, o que a gente conhece hoje como língua francesa tem essa base, essa raiz das línguas dos gauleses, dos celtas, né? Mas ela se uniu com o latim que era falado, enfim. Exato. Em algum momento se tornou francês como a gente conhece hoje. Por isso que tem essas proximidades, né? Com certeza. Gianni, vamos para frente, por favor. Aqui é só para ter uma ideia, né? Do Império Romano, né? Impressionante, né? Então, vamos lá, Gianni, por favor, próximo. Agora, vamos entrar um pouquinho na língua. Vamos para a língua. Vocês aí de casa, por favor, como vocês leem essa palavra? Já vou pedir para os nossos professores pronunciarem corretamente, mas vocês como leem, né? Bom, o pessoal já leu. E a gente já pode falar? Podem falar. Alors, champagne. Inclusive, sempre que uma coisa é um sucesso na França, não sei se tem isso na Itália, não deve, na França, quando uma coisa é um sucesso, em vez de dizer brava, a gente fala champagne, que é pra comemorar quando uma coisa dá certo, assim, é o champagne. Isso é coisa de vocês. É uma coisa de francês, né? Mas saibam disso, dá pra falar champagne sempre que uma coisa dê certo. Champagne, legal. Sucesso, tipo, você fala champagne. Gíria é um pouco de cachaceiro, né? Por exemplo, se chegar a 200 likes, a gente pode falar champagne. Bien sûr. Mas os franceses são conhecidos por serem grandes bevitori, né? Certamente. De bons vivants. De bons vivants e de bons vivants. Agora, uma coisa interessante. O italiano e o francês têm pouca similaridade de som, né? Os sons são muito diferentes. Mas o que eu gostaria de já ressaltar aqui é o GN do francês, é igualzinho do italiano. Então, por exemplo, montanha, Sardenha, sonho, Sardenha. Né? Então, esse GN tem o mesmo som de nhê, tanto em francês quanto em italiano, né? Se escreve GN. Perfeito. Mas, e olha, isso é interessante. Então, a gente também buscando as similaridades, diferenças, vamos colocar o português também no jogo. O francês, por outro lado, tem sons parecidos com o português, que o italiano não tem, que são as nasais, né? Sim, exatamente. Também tem muita nasal em francês. Por exemplo, tem uma música, acho que é o Peppino di Capri que canta, né? Champagne per brindare un incontro. Só que a gente em italiano fala bem aberto, champagne, mas em francês é champagne, é mais nasal, né? É esse on. E em português também tem muitas nasais, com ão e... Né? Como que é? Ans. É uma similaridade, né? Esse A nasalizado, ele é quase um O. Ele fica entre o an e o on. Ok. Vocês podem falar de novo juntos para o pessoal tentar pronunciar também em casa? Vamos tentar? 1, 2 e... Champagne. Champagne. Não é champanhe, é champagne. Né? Esse on, champagne. E a boca cai um pouquinho, assim, ela abre champagne. E aí tem que falar sempre com esse champagne. Tem que ser sempre feliz falando de champagne, senão não dá. E aí, tentaram aí em casa? Champagne, ok. Andiamo avanti, Gianni. Mas vamos lá, vamos ver mais coisas. Olha só, esses daqui, a gente estava preparando juntos a aula, esses são sons que não existem em italiano, né? Tem bastante coisa, né? Tem muita coisa. Esses dois L's, né? A gente tem ali a palavra, como se diz, por favor? Travailler. Parece com português, né? Lembra sim. O que é travailler? Travailler é trabalhar, gente. O verbo trabalhar é travailler, em francês. Pronunciem também travailler. E a gente não pronuncia o R, né, Garru, no fim? Não. E é como se a gente fizesse dois Is seguidos. Esses dois L's... A dica é essa. Você vai pronunciar I e o I depois. Travailler. Travailler. Dá uma alongadinha. Mas na outra palavra ali, ele não tem som de I, né? Não. É mille. Mille. Significa mil. Mille. Vamos de novo, então? Mesmo. Travailler. Vocês Travailler. E? Mille. Mille. Vamos mais uma vez, vai. Travailler e mille. E aproveitando o gancho, então... gente, uma pergunta. E como eu faço para saber se é dois Is
Ou se eu tenho que ler como um L a palavra? Ah, pois é, aí... Não tem, né? Não tem Depende da como. palavra. Depende da palavra. A regra, normalmente, é que os dois L's têm som de I, de um I prolongado, como o professor Garrou disse. Mas existem muitas exceções, não só uma, isso é uma particularidade bem legal do francês. As exceções, né? As exceções. E aí, aproveitando o mille, né, que é 1000, esse ezinho final, não é, a gente não fala igual no italiano, mille. Não. Esse E não é um E de fato, ele é um mille. É o que a gente chama de emudo, né? Na verdade, ele só serve, inclusive até por conta disso que a gente acaba pronunciando o L, né? Porque, na verdade, como tem o E final, ele serve para vocalizar, indicar que a gente tem que fazer o som da consoante que o antecede. Que é o L, no Que caso. no caso é o L. Mille. E é por isso. E aí a gente já... Ah, e eu deixei o R também em amarelo, gente, por causa desse R assim, arrastado, né? O travailler. A gente fala que é o R catarrento. Catarrento, não tem uma palavra mais bonita. É aquele Arrastado. R que arranha a Charmoso, né? garganta, assim, sabe? E é interessante, gostei, Dari, de você ter colocado, porque muita gente aqui no Brasil fala, nossa, mas o R francês é tão difícil. E eu fico, poxa, gente, mas esse R existe aqui no Brasil. É o R de rua, de rádio, é aquele dois R da palavra, dois R's, né, da palavra carro, da palavra farra. Sim, a gente É sabe isso pronunciar. Então dá pra pronunciar. E caso não dê, eu lembro a primeira vez que eu fui pra França, chegou um momento que eu cansei de fazer o R. dói. Agora eu acostumei, mas eu cansei, eu comecei a fazer o R normal. Je parlais comme ça, comme un italien quand il parle français. Ou comme les Marseillais. arabes, les africains, ils parlent comme ça. O Le Marseillais aussi. Les Marseillais aussi. Uhum. Alors, il y a pas de problème, mes amis. Vous Non. pouvez parler comme ça. Com toda certeza. Se é não até... conseguir o R aqui, faz o R normal. É, dá até um charme, assim, dependendo do lugar. Né? O Gabriel Armani está perguntando qual que é a língua mais difícil para um falante de português. O italiano ou o francês? Nossa, que boa pergunta. Bom, primeiro que nenhuma é difícil, eu acho. Eu acho Já que são isso, latinas, já é uma grande facilidade, Se né? a gente falasse inglês, seria muito mais difícil, por exemplo. Nossa, os alunos americanos têm uma dificuldade imensa, né? Comparada com a dos brasileiros, realmente é uma facilidade muito grande. É. E comparando a questão dos ingleses, americanos, para aprender italiano também tem mais dificuldades do que um brasileiro. Eu acho que... Imagina. Olha, sendo bem sincera, posso dar minha opinião? Bien sûr. Sendo bem sincera, eu acho que talvez para um falante de português ouvir, eu acho que de primeiro, assim, de imediato, ele pode ter a impressão de que o italiano é mais fácil, porque ele vai ouvir e vai falar, tô entendendo, tô entendendo. Mas, na verdade, se ele não se concentrar só na escuta e for ver também um texto, aí o falante de português vai perceber que o francês também é muito fácil, porque na língua escrita, o francês é mais parecido com o português, talvez até que o italiano, É isso mesmo? eu não sei. Concordo Mas é muito totalmente. parecido com o Concordo português, na totalmente. língua escrita. Então, é uma questão de impressão. Qual que é o seu primeiro contato com a língua? Se é falando, né, ouvindo, ou se é lendo. E aí você vai perceber. Mas eu acho que as duas línguas estão bem parecidas, assim, em termos de nível de... As duas são fáceis para falantes de português, realmente. Garrou, sua opinião? Eu acho que sim. Eu acho que o francês, o grande desafio para o falante de português, né, para o lusófono, é a fonética. A partir do momento que você vence a barreira da fonética, Não tem mais segredo, né? São sons, Il n'y a né? pas de secret. ça va de soi. E a gente está mostrando aí que tem muitos sons parecidos, muito mais justamente do que o português e o italiano. É verdade. Eu, na minha opinião pessoal, o italiano é um pouco mais simples. Justamente por essa questão da fonética, né? Mas essa é a única coisa aqui assim que você consegue dominar a parte da fonética, aí vai tranquillamente. Non è facile. Non è facile. Non è facilissimo. Bom, Per me è difficile. per te è Assim? difficile l'italiano? Un po', No, un po'. non è Ó, já difficile. ia Tu lo falar. parli bene. Não. E, bom, voltando pro slide ali, a gente estava vendo a questão do E, né, fechadinho, o je, né, que significa eu, je, que é esse E do biquinho, e o próprio J, que também em italiano não existe, em português tem. Olha só, mais uma similaridade de francês e português, né? Esse som de je, né? De je. O E J a mais língua, suave em italiano, a gente fala la Di, di, né, né? bem forte. Que é sempre esse DJ, né? No fim das contas, pra gente, né? Como Di. se fosse o G, né? de J, né? Depois a gente tem o U biquinho, né? Uhum. A gente, pra ensinar esse biquinho, a gente dá uma dica que você tem que fazer a boca do U e falar o I. Aí você faz U. U. Ah, boa ideia. Como É. que é? Boca do U. U, porque aí você vai arredondar os lábios, né? Tá. E vai falar o I. U. Ah, boa. Porque, na verdade, né, a língua, quando você fala a letra I, se você for perceber, ela bate bem na frente, assim, dos dentes, assim, bem
bem, ó, fala I. Se você fica treinando em casa, falar I, você vai perceber onde está a sua boca, a língua dentro da sua boca. Ah, e aí entendi a você língua, faz, em vez de fazer a boca do I, que ela abre, né, como se fosse um sorriso, você faz a boquinha do U, que é um biquinho. Só que colocando a língua lá embaixo, e aí fica I. Essa aqui é a dica. I. Uma coisa interessante, né? A palavra buffet, né? E aí, esse U é uma coisa entre I e U, Exatamente. né? Por isso que o pessoal ou fala buffet ou fala buffet. Mas não é Verdade. nenhuma coisa nem outra, né? É Exatamente. uma coisa no É o meio. meio. É. Eu fiquei muito impressionada quando eu cheguei aqui no Brasil, que as pessoas falam birro, né? Por Birro. exemplo, em vez de bureau, né? Coisas assim. No verdade. balé, por exemplo, eu fiz muitos anos de balé, falavam tendi. Tandi. E eu fiquei um tempão falando, nossa, o que é o tandi? Depois eu entendi. Tandi é tendu, que significa esticado em francês. No balé, toda a terminologia do balé é em francês, né? Pessoal, alguém que fez balé aí, lembra algum termo? Comente aí. Minha dificuldade, a Margot falou, minha dificuldade com o italiano é com os ts, porque eu sou carioca, eu falo ti e não ti. também. Eu francês. entendo perfeitamente essa dificuldade da Margot, né? Nossa, me identifico totalmente. E o Guto, o Guto, tchau Guto. O Guto falou uma coisa, é verdade, o italiano se lê do jeito que está escrito. Já o francês, a gente tem que aprender uma forma bem diferente, né? Muita coisa não é lida, muitas letras a gente Verdade. come, né? Na verdade, a regra basicamente do francês é você ignora a maioria das letras. Se você fizer isso, você vai falar francês direitinho. Você vai ignorando. E mesmo agora a palavra... Não, depois eu falo disso. Aí tem o fleur, né? Esse EU, esse é um pouquinho complicado também. Vocês podem falar? No caso, esse daqui é o fleur. Fleur. É um som meio aberto, assim. Fleur. Fleur. Ó, é um som intermediário entre e O. Entre E e O, por exemplo, né? Exatamente. Aqui, Fleur. em vez de ser entre o U e o I, é entre o O e o E. E a boca fica aberta, Fleur. não é um biquinho. Fleur. Tá certo? Fleur? Fleur. Que é flor, né? Fleur. Uma flor. É parecido com o português. Bem parecido né? mesmo. É mais parecido do que fiore. 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 É mais parecido fleur e flor. E fleur é feminino, né? La La fleur. fleur. Em italiano é masculino, é il fiore. E em português também é feminino, olha só. E depois temos a palavra irmã, né? Sœur. Muito parecido com sorella, né? Sorella, sim. Eu Em acho, italiano, sœur. sorella. Em português deu aquele adjetivo, enfim, sororidade, né? Vem de sœur. É verdade. Quer dizer irmandade, né? Irmandade Né? de Mas, mulheres, né? Sororidade é isso, Soror vem de sœur. também, quando... Sorrow também veio daí. É? E tem também Interessante. cœur. Cœur, boa, bem lembrado. Coração, né? Coração. Core. Cuore. Cuore. Cuore, muito bem. E aí agora vem as nasais. Vamos lá, agora eu não vou nem me arriscar, vou deixar com vocês. Imagina, o Darius fala mó bem. Me deixou me arriscar falando italiano, Agora não falar você francês, se- só faltava. Olha, todo brasileiro que aprendeu francês sabe o que é chegar num restaurante e pedir um copo de vento. Olha só. É. É por causa dessas duas nasais, que é o on e o an. Vocês notam a diferença? Escrevam nos comentários para eu saber se vocês percebem a diferença entre on e an. Já na boca tem uma diferença. O an estica a boca assim para os lados. An, Que seria o IN, né? que é o IN, Ah. né? Que é o segundo som. Ah. E o on, ele deixa a boca bem aberta para baixo, assim. On. Então, a primeira palavra, encore, que inclusive lembra muito ancora, né? ainda, né? Encore, tá certo? Encore, parfait, encore, Vocês também, gente, aí? em casa. Encore. E digam se vocês acham fácil. Ó, encore, encore. Então, essa palavra encore quer dizer mais, de novo, né? Como que a gente pode traduzir? Ainda. De novo, novamente, ainda, né? Ainda. mais ainda. É a primeira palavra que as crianças aprendem a falar na França, sabia? Encore, né? Em português a criança vai de mais, a criança fala encore e usa pra tudo. A Adriana perguntou por que as terminologias no balé são em francês. Ai, que pergunta interessante, Adriana. Vou adorar responder. Na verdade, é porque o Luís XIV, ele que fundou a Academia Nacional de Dança, a Academia Real na época, l'Académie Royale de Danse. E ele adorava dançar, tem inclusive um filme maravilhoso que se chama Le Roi Danse, o Rei Dança, e que conta justamente essa história. Ele gostava muito de dançar, inclusive quem compunha para ele dançar é um compositor italiano, o Jean-Baptiste Lully, né? Que compunha, era o compositor preferido do rei. E aí ele criou todas as terminologias do francês, essa academia real que ele fundou, porque ele justamente gostava muito de dançar, criou todas as terminologias do francês. Que legal. Só que a palavra balé
né, que em português deu balé, inclusive se escreve, né, a pronúncia é a mesma, balé, veio do italiano, Balletto. exatamente, Olha só, balletto. eu chutei, imaginei que fosse, Por mas eu não isso sabia, eu que achava é- que vinha do francês Não. ballet. Não, Balletto. eles pegaram justamente por conta também da presença do luli lá, né, ballare, pegaram balé, ficou assim, em francês se diz balé também. E é Mais por uma colaboração Itália-França, né? completamente, né? E notem, eu gosto muito do exemplo do ballet, ou balé, que a gente tem um T no final que ninguém lê. Então a gente já vai acostumando com essa coisa do francês. Buffet, vocês já viram buffet com T no fim? Petit gâteau, ninguém fala petit. Exato. Então a gente está acostumado com muitas coisas do francês, na verdade. É questão de abrir os olhos e os ouvidos e reparar nisso. Exato. Se E vocês... aproveito, desculpa, Thaís, Imagina. aproveito para convidar vocês de novo, se vocês chegaram depois da aula, de conhecerem o trabalho da 123 Francês, conhecerem o YouTube da 123, o Instagram da 123 Francês, que é muito legal, tem uns vídeos excelentes. Merci. Quem gosta de música também, muita coisa de literatura, curiosidades, vida na França, realmente excelente. E quem ficar até o final... Tem até um bônus aí, um brinde que o pessoal da 123 trouxe pra gente, que a gente vai oferecer para vocês. Mas inscrevam-se no canal, porque realmente é o melhor canal de francês da internet Merci. para brasileiros, não tenho dúvida alguma do que eu estou falando. Merci, c'est super gentil, Darius, vraiment. Vamos para a próxima palavra, que é o manger, né? Comer, né? Que inclusive Lembra na italiano mangiare, tem mangiare, né? né? Manger, então comer. Tem Manger. esse som de en, que é o mesmo som que o encore, tá vendo? En. Se escreve diferente, né? E-N-A-N, só que o som é o mesmo. Não é manger, né? Não. Exatamente. Manger. É tipo quase um O, né? Manger. Manger. E não pode fazer esse som de N, por isso que eu tava falando. Se você ignorar a maioria das letras, você se dá bem em francês, que você ignora o N e o R no final. Fica manger, Não fala mon, não Exato. pronuncia Exato, o N não igual o pronuncia o italiano. N. Uhum. mangiare, né? Não fala. Então a última palavra é bom. É igual português fala. Bom. É Não igualzinho. precisa falar bon. Não. Não lê o N. não. É até Exatamente. mais parecido, realmente. É parecido com o português. Bom. E é um som mais curto, talvez um Bom. pouquinho, né? Em português a gente fala bom. Bom. É, Eu faz acho isso um muito quase legal. um Faz ou, um né? bom. É bom, é bom. Isso, é Aí bom. vira é bom demais. Em francês é bom. É um pouco mais Bom. curto. Muito legal, nossa. Essa tabelinha ficou. Acho que Genial. dá uma ideia das muita coisa similar, eu acho, com o português. Gianni, por favor, próximo slide. Agora chegou a hora de uma coisa muito interessante. Um desafio para vocês. E a propósito Uma de sfida? desafio. Uma sfida? Não. Uma sfida. Ó, Um un desafio. défi. en Um français. défi. Mais parecido também, ó. Un défi é mais parecido, vai, com desafio. É Desafio. verdade. É. Tô caçando as semelhanças. Olha só, eu vou pedir para os nossos professores falarem uma frase toda em francês. Eu quero ver quem consegue decifrar o que eles estão falando. E depois, então vocês não vão ver a frase, vocês não. Ainda Isso é para não. apontar, isso é para destacar o que de fato o som do francês, às vezes ele é um pouco mais difícil, mas quando vocês virem escrito, eu tenho certeza que vai ficar É mais aquilo fácil de entender. que a gente tava falando, né? Quando você ouve, você estranha. Então, né, não se desespere, porque depois vai vir o texto escrito, vocês vão ver que, na verdade, dá pra entender. Cada hora um lê, assim eles vão poder ouvir a voz da Thaís, a voz do Garou e vamos ver qual fica mais fácil para eles. Bien sûr. Ale, Mas lê o texto todo ou só uma pode, frase não, cada um? pode ler o D'accord. texto todo uma vez cada um. Ah, d'accord. Alors, comme je te disais, on a trop mangé hier soir. Donc, on a dû prendre un taxi. Les fenêtres étaient fermées. Il faisait trop chaud. C'était horrible. Puis, j'ai dit bonne nuit et je suis partie dormir. É isso. E aí, Acharam muito gente, difícil? comentem as palavras que vocês... O que Eu vou vocês ten- ouviram? Tem eu posso alguma tentar que vocês acrescentar pescaram? uns gestos, quer ver? É, Alors, Boa, boa, boa. comme je te disais, on a trop mangé hier soir. Donc, on a dû prendre un taxi. Les fenêtres étaient fermées. Il faisait trop chaud. C'était horrible. Puis, j'ai dit bonne nuit. Et je suis parti dormir. Parfait. E aí, Um gente, pouco vamos mais ver o que o pessoal tá falando. A gente queria muito saber se vocês estão Eu vi alguém entendendo. pedindo socorro ali. A Adriana perguntou, né? Acho que a Adriana perdeu no começo.
A Thaís nasceu em Paris. Eu né? sou francesa e o Garou, na verdade, é neto de franceses. Neto de francês. E a Eu gente morei é lá um parceiro. tempo também. É só olhar a cara do Garou, você percebe que ele tem alguma coisa de francês, né? E o nome também, E o né? nome. Também quero dormir. Alguém falou de dormir. Ah, entenderam. Boa. Ah, que bom dormir. Très Legal. bien. Super. Vamos lá. O Mate Marques falou, comeram muito no jantar, depois pegaram um táxi, Nossa. fazia muito calor e depois disse boa noite e foi dormir. Exatamente. Caramba, Gente, o cara é um ainda. gênio. Nossa, Ó, bastante. Ó, o parabéns, Rodrigo também. felicitações. Muito ontem à noite. Como eu te disse, a Cláudia falou. Só entendi horrível e dormir, mas tá, Tá bom. bom. É. Nossa. O Ávila Nossa. também acertou Je suis bastante parti, aqui, a olha lá. Cristiane também. Bastante gente Nossa, pegou. é. nossa, donc, vocês pegaram muita coisa, eu tô impressionada. Muito legal. Nossa, taxi, pessoal. Show de Partir bola. também, partir, né, em português. Que legal. Táxi, horrível Ô, dormir. Gianni, vai pro próximo, por favor. Agora em italiano. Vamos ver, vai ficar mais fácil, eu acho, um pouquinho. Eu acho. Allora, come ti dicevo, abbiamo mangiato troppo ieri sera. Dunque, abbiamo dovuto prendere un taxi. I finestrini erano chiusi. Faceva troppo caldo, era terribile. Poi ho detto buonanotte e sono andato a dormire. Facile? Facile. Sì? Hai capito bene quello che ho detto, Gahu? Eu me lembrei do Chiusi. Como... Chiusi. Porque tem o Boca Chiusa. Uma vez eu fiz coral e aí tem uma Boca Chiusa que você tem que cantar sem Com a abrir a boca boca. fechada. É. Olha só. É a Boca Chiusa. Vamos para o próximo slide, Gianni? Então, esse é o texto em francês. Olha só, agora acho que vai ficar ainda mais claro, né? Poxa, mas eu queria muito fazer uma pergunta. Posso pedir pra claro. ver se responder? Porque eu adoro o pessoal respondendo, eu acho super legal ler os comentários. E eu queria muito saber o que eles acharam, na verdade. Qual que eles acharam mais fácil de ouvir, né? Se é Legal. o francês ou o Ah, italiano. É boa. uma questão de curiosidade mesmo, Ó, sabe? o Lucas já Queria falou, muito donc saber. é tipo dunque, né? Isso mesmo. Olha, isso ele não mesmo. sacou esse Lucas. Legal, Esperto. muito bom. Mas eu queria muito saber o que vocês acharam mais fácil, né? Comentem então qual é o mais fácil. Agora eu desafio vocês. Vocês vão ler em italiano, eu vou ler em francês, pode ser? Ah, Ai, ai, ai. tá bom. Je commence. Vocês Ele vão corrigir minha começa, pronúncia. Ele humilha porque ele Vocês fala vão super corrigir minha bem pronúncia. francês. Alors, comme je te disais, on a trop mangé hier soir. Donc, on a dû prendre un taxi. Les fenêtres étaient fermées. Il faisait trop chaud, c'était horrible. Puis, j'ai dit bonne nuit et je suis parti dormir. C'est parfait. C'est bien? Impecável. Rien à Oh, dire. merci mes amis. Rien à redire, quer dizer, não há nada a Maintenant, acrescentar. maintenant c'est à vous. Vous allez lire le même texte en italien. Yay! Prossima Gianni. Que vergonha. A próxima, Gianni. D'accord. Ou não tem... Acho que eu... Tá aqui, né? Alô, Ah, e vocês tá vão ler em certo. italiano. Vamos lá. É isso mesmo? Desculpa, Gianni, tá certo. Tá bom. Pagando mico online. Vamos lá. Allora, come ti dicevo, abbiamo mangiato troppo ieri sera. Dunque, abbiamo dovuto prendere un taxi. I finestrini erano chiusi, faceva troppo caldo, era terribile. Poi ho detto buonanotte e sono andata a dormire. Olha, muito bem. Sono andata. Ah, Você é? fez Eu vi. o... Garou, você tá atuar? Não. Vai, prova. Eu prefiro fazer em alemão até. Eu estudei alemão, italiano. Próxima vez o Garou vai fazer em italiano, então, é isso? Sim, a gente É. faz Tem essas outra fitas, a coisa que gente ele topa. poderia fazer, então. Tocar uma música, então, Ah, é, no pra final. fechar a live, que tal? Tá Acho bom. justo. Tá bom. Mas só uma coisa, antes da gente tocar, então, pra gente concluir. Falando em desafio, vocês participaram do desafio do italiano? Vocês lembram que vocês interagiram com a gente, mandavam mensagens de áudio, eu e o resto da equipe da Itálica corrigimos as produções, interagimos. Então, como eu disse no começo dessa aula, a 123 Francês é uma parceira da Itálica e a gente pensa essas coisas malucas juntos sempre. A gente sempre compartilha essas ideias. E agora chegou a vez do desafio do francês. Pois é. Então, né? A gente tá É isso super mesmo. feliz de Contem aí anunciar. pra gente. Esse desafio do francês vai ser uma semana, um evento, assim, 100% online e também 100% grátis, exatamente como foi o desafio do italiano. E a gente tá super feliz de anunciá-lo ele aqui hoje pra vocês. Quer falar mais um pouquinho, Garro? Isso, queria inclusive dizer que tá rolando também agora um curso online grátis do francês Ah, é, tem a isso partir do zero, né? E o desafio do francês também, você pode começar a partir do zero e vão ser aulas interativas.
Eu vi que a gente já tem alguns seguidores da 123 Francês que estão assistindo. A Maria Eudes Leite, por exemplo, assiste com a gente, né? Faz as aulas conosco. Ela tem todas as aulas. Parabéns, Maria, por estar aqui também. Olha, bravo aussi, c'est super. Tem bastante gente que segue o 123 Francês. Então o o pessoal da desafio- Itálica está convidado para o desafio do francês também. Vamos nos desafiar, né? Convidadíssimos mesmo, assim. Vous êtes tous invités. Invitare, inclusive, Invitati. né? tiens. Né? Então, vous êtes tous invités. Vocês serão muito bem-vindos. Benvenuti. Benvenuti. Sim. Bienvenue ao desafio do francês. E O aí, link está vão na descobrir descrição, mais, né? Juliano. Isso, A na gente- descrição do YouTube. Legal, o E link assim está na vocês vão- descrição do YouTube. Descobrir um pouco mais, né, a respeito dessa Uhum. língua, ver se realmente, ver como, na verdade, ela é mais fácil do que parece. Eu acho que quem fala italiano, assim, Nossa. andou já 10 passos para Com falar certeza. francês e Tira a vice-versa. gente. Então, participem, o evento gratuito vai ser muito legal, interagir com o Garru, com a Thaís, vai ser fantástico, assim como foi o desafio do italiano. Pra quem tá no YouTube, o link tá aqui assim também, ó. Aqui? Em algum lugar em cima da cabeça do Garru tem um i, uma bolinha branca aí com um i. E é só clicar. E tem tanto o link pro canal quanto o link do desafio do francês também. Perfeito. Ótimo. Bom, enquanto vocês se inscrevem no desafio do francês, a gente vai se preparando para fechar essa aula com uma bela chanson franco-italiana. Uma canção italiana, francesa, ela é do Gino Paoli, né, que é um cantor italiano. E só que a gente vai fazer a Carla versão Bruni. da Carla Bruni. A Carla Bruni é franco-italiana, né? Ela é Não sei se franco-italiana. todo mundo sabe disso, a Carla Bruni, né? E a gente vai fazer então metade em francês, metade em italiano. Eu quero cantar também. Você Juliano, o é Juliano o nosso... tem que cantar. Aliás, venha mais perto do microfone. Não, tá aqui, tá bom. E já. vocês aí de casa vão praticando com a gente também. Vamos tentar soltar a língua aí no francês e no italiano. Quand tu es près de moi, cette chambre n'a plus de parois, mais des arbres, oui, des arbres infinis. Et quand tu es tellement près de moi, c'est comme si ce plafond-là, il n'existait plus. Je vois le ciel penché sur nous, qui restons ainsi, abandonnés tout comme si il n'y avait plus rien, non plus rien d'autre au monde. Et j'entends l'harmonica, mais on dirait un orgue qui chante pour toi et pour moi, là-haut dans le ciel infini, et pour toi et pour moi. Adesso in italiano, eh? Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando tu sei vicino a me, questo soffitto violano non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi, che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te e per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me. Merci! Gente, como vocês cantam, né? Como o Juliano eu- canta. Meu Deus, é Eu espero não ter impressionante. desafinado muito, mas o Juliano
Tem uma voz. É o nosso cantor oficial. Nossa, E o Garou velho. demais O Garou também, Garou. toca Garou. super bem. E eu não Obrigado. posso cantar porque se eu canto, gente, eu estrago tudo. Vocês não fazem ideia da calamidade que é. Je chante faux en français, comme on dit. Chanter faux Eu sou... não existe isso em Chanter português. comme une casserole. O chanter, quer dizer, cantar como uma panela. Merci, Garou, c'est Não, não. gentil. Pas É toi. super gentil. Não, mas ele tem toda a razão, eu não Gianni, sei cantar. último slide ali, por favor. Ecco. Ragazzi, grazie tante. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup, foi um prazer ter vocês com a gente. Se gostaram, querem mais aulas com o pessoal do francês, comentem aí, tem muito mais coisa ainda para falar sobre França e Itália. Nossa. Arrivederci. A Grazie bientôt. tanto.